Oi, gente. Fundo de aliado dos Bolsonaros, que administrava recursos do filme, também comprou uma casa para o Eduardo Bolsonaro. Parece que o dinheiro do Vorcaro não era só para negócio de filme. Parece que era também para financiar o golpista que está lá nos Estados Unidos, né, o fugido da justiça, o que fica usando o bonezinho do Trump, o Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver esse vídeo do UOL sobre esse assunto, mas eu vou adiantando para vocês que vamos ter novidades sobre esse caso continuamente, porque a investigação está em curso, agora a imprensa também está correndo atrás para saber mais detalhes, então, obviamente, novas informações vão aparecer, né? Vão aparecer. E temos mais essa aí. Vamos seguir. Vamos lá. Boa tarde. Vamos lá, a gente começa com a matéria da Mônica Bergamo e da Isabela Menon, que está na Folha de São Paulo, falando sobre um fundo de um aliado de Eduardo Bolsonaro que administrou dinheiro do filme e esse fundo comprou uma casa no estado em que o deputado Eduardo Bolsonaro vive. Esse fundo ligado a Paulo Calisto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, que é o estado americano onde vive o ex-deputado federal. Esse fundo se chama Mercury. Ele adquiriu o imóvel por cerca de 3,5 milhões de reais. O Mercury é um fundo privado de gestão de patrimônio, um instrumento comum nos Estados Unidos para deter bens em nome de terceiros. Paulo Calisto também é o administrador de um outro fundo, que se chama Heaven Gate. Esse foi o fundo, o Heaven Gate, que recebeu uma parte ali daqueles 61 milhões de reais do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Recebeu esse valor a pedido do senador Flávio Bolsonaro e, segundo o senador disse, esses recursos seriam investidos no filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal investiga o destino dos recursos repassados a esse fundo Heaven Gate pelo dono do Banco Master, por Daniel Vorcaro, por suspeitar que parte desses recursos foi transferido, na verdade, para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A suspeita que eu também tenho há algum tempo, que também foi destacada pelo Lindenberg Farias, não é que esse dinheiro aí do Vorcaro foi para sustentar o Eduardo Bolsonaro e seu golpismo, né? Tentando que os Estados Unidos utilizasse a lei Magnitsky contra autoridades, taxação contra o Brasil. Olha, e o Vorcaro colocou essa grana toda, isso é muito dinheiro. Obviamente, ele teria muitos contrapartes, né? Ele teria muitos favores que ele poderia cobrar do Eduardo, do Flávio, de todos os membros da família Bolsonaro. Quem acha que alguém dá esse dinheiro de graça, isso é investimento, mas não é investimento para ter esse retorno apenas dinheiro, como disse o Flávio, não. É para ter retorno em favores políticos. Aliás, o Vorcaro, através do Zé, já tinha colocado milhões na campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. A Polícia Federal investiga se a estrutura financeira no Texas serviu para burlar recursos judiciais impostos pelo Supremo Tribunal Federal às contas de Eduardo Bolsonaro no Brasil. Além do Mercury, tem um outro personagem aqui, que é o André Porciúncula, que também aparece, segundo a reportagem, nos documentos, como um dos responsáveis pela entidade que comprou a casa no Texas. Então, tem essa casa que foi comprada em Arlington, foi comprada pelo fundo Mercury e também aparece uma outra pessoa, André Porciúncula, nos documentos ali como um dos responsáveis por essa entidade, por esse fundo. Porciúncula é apontado por aliados de Eduardo como uma espécie de representante operacional do ex-deputado nos Estados Unidos. Quem que é o Porciúncula, o André Porciúncula? Ele é um ex-policial militar que atuou no governo Jair Bolsonaro como o braço direito de Mário Frias, que era o então secretário da Cultura e que é atualmente o idealizador do filme sobre o ex-presidente. Nessa semana, Flávio Bolsonaro admitiu que pediu dinheiro ao Vorcaro, mas negou que os valores sustentam o irmão nos Estados Unidos. Beto, o que a gente vai vendo é uma coincidência ali de personagens, de fundos, de dinheiro e uma falta de transparência em saber de onde vem esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro, tem registro. Espera aí que eu já vou explicar algumas coisas aí. De onde vem o dinheiro do Vorcaro, a gente sabe. Das fraudes, da maior fraude bancária da história do Brasil, que foi uma fraude que contou com a aprovação do Roberto Campos Neto e da gestão dele do Banco Master, que contou com a colaboração para a compra de créditos
falsos e ações sem sustentação nenhuma, né? Do BRB, né? Do Banco lá de Brasília, contou com a ajuda do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, né? Bolsonaristas, o Ibáñez, no Distrito Federal, e o Cláudio Castro, né? Então, a origem criminosa do dinheiro, que é uma origem de dinheiro roubado público, importante entender, o dinheiro é um dinheiro público que foi roubado através de um esquema criminoso fraudulento do Vorcaro. O Flávio Bolsonaro sabia do esquema, porque todo mundo sabia, porque 5 dias antes dele pedir o dinheiro para o Vorcaro, o esquema já tinha sido publicizado no Banco Central. O Banco Central já tinha bloqueado parte do esquema e as investigações sobre o Vorcaro eram públicas. Públicas. Inclusive, o Flávio se refere às investigações sobre o Vorcaro como problemas que você está enfrentando, né? Eu sei que você está enfrentando alguns problemas aí, sim, tipo, problema de executivo do banco estarem presos, de tipo, o banco ter suas atividades bloqueadas, está prestes a ser liquidado. Problemas. Pro Flávio, isso deve ser probleminha light, né? Deve ser. Ministro, isso foi comprovado, se é uma transação, por exemplo, de remessa de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, isso está registrado, foi registrado no sistema financeiro. Eu acho que a grande questão dessa história toda é a falta de transparência, né, Beto? E lógica, né, Mauro? Está difícil acompanhar. Eu confesso que cognitivamente, eu não sei vocês, companheiros, mas a quantidade de versões, e vai e volta, e pega na mentira aqui, pega ali. Se o tal do Dark Horse, tinha que chamar, acho que Big Horse, né? Porque era Cavalão, o apelido carinhoso que o Bolsonaro tinha na época do Exército. Mas enfim, se o Dark Horse vai chegar às telas do cinema depois de tudo isso que a gente está vendo, eu não sei. Mais uma coisa que eu preciso comentar. Esse filme claramente é uma peça de propaganda eleitoral irregular. Eles estavam planejando que o filme viesse em setembro, claramente para influenciar o processo eleitoral. Não pode. O filme só pode ser lançado ano que vem. Não pode ser lançado esse ano no Brasil, tendo em vista o claro e manifesto desejo de ter um impacto eleitoral. O filme não pode ser lançado esse ano. Se for, é um escândalo. Porque é propaganda irregular, com dinheiro sujo. Enfim. Tendo isso dito, vamos seguir. Mas tem um filme que está sendo transmitido em streaming em tempo real para o Brasil inteiro, que é uma espécie de camarotes dos irmãos Marx, no caso dos irmãos Bolsonaro, porque cada hora um fala uma coisa, se desdiz, e todos eles, né? O Carlos, o Eduardo, o Flávio, e vão e voltam, e aí entram os aliados circunstanciais, Sóstenes, Rogério Marinho, Mário Frias, vão, vêm, mas como você disse, os personagens são sempre os mesmos, então é uma empresa que um dia é deles, outro dia não é deles, é um contrato que um dia aparece, o outro dia não aparece, tem que fazer o segmento do dinheiro, Mauro, isso está claro. Antes eu só deixar claro que eu peço que a turma bolsonarista olhe que é o camarote dos irmãos Marx, não estou chamando eles de comunista, mas é importante a gente ver esse follow the money, seguir esse dinheiro. Ele está se referindo aos comediantes dos irmãos Marx. Os irmãos Marx eram comediantes da televisão. O Karl Marx foi o filósofo, o economista, pensador, um dos mais importantes da humanidade no século XIX, né? Que da Alemanha acabou indo para a Inglaterra, lá com a parceria do Friedrich Engels, realizou algumas das mais importantes obras de críticas ao capitalismo. Ele está se referindo aos irmãos Marx, que é uma outra coisa. Mas enfim, vamos seguir. Desculpa, não consegui não rir dessa vez. Não. É isso. Não é exatamente o Marx que eles estão pensando, é bom a gente avisar, porque talvez... É isso, talvez eles não conheçam. Mas eu acho que representa bem essa bateção de cabeça do clã Bolsonaro ao longo da semana. Agora, tem que seguir esse dinheiro, porque, Mauro, tem uma série de perguntas, né, que ficaram no ar. Primeiro, cadê o contrato? Ou cadê os contratos? Como é que foi esse dinheiro que vai para um, que vai para outro? Aí um dia a empresa é do Eduardo Bolsonaro, mas aí ele diz que depois que saiu, mas aí ele diz que pôs o dinheiro, mas aí o Mário Frias no primeiro dia fala uma coisa, depois diz que não foi exatamente assim. Aí o cara que aparece era o braço direito do Mauro Frias, do Mário Frias, que no ministério e possivelmente agora, e aí compram um imóvel no Texas, uma casa milionária, aí a gente fica se perguntando, será que essa casa é pro Mário Frias? Será que é pro Eduardo? Será que não é? Ou seja... Já sabemos que o Eduardo mora na casa comprada pelo tal do fundo que administrava o dinheiro
que entrou o dinheiro do Vorkaro. Enfim. Tudo atrapalhado e opaco. Opaco porque é mal cheiroso, obviamente, eles não querem dar publicidade. E atrapalhado porque é isso, porque aí é a prata da casa, eles não se prepararam, acharam que iam estar blindados e que tudo bem ter esse tipo de relação. Então o Flávio dizendo que primeiro não conhecia o Vorkaro, mas conhece, né, Flávio? Conhece bem, irmãozão, não é isso? Meu irmão, contigo sempre. E aí, inclusive, chega ao ponto, Mauro, diz que é difícil a gente manter a seriedade, porque é tudo tão absurdo, mas chegou ao ponto dessa semana, ontem, né, o Flávio Bolsonaro dizer que é capaz que vaze mais um videozinho. Então é o próprio Flávio dando spoiler das agruras dele, das mentiras dele e dos irmãos. Vem vídeo aí. Vem vídeo aí. É importante dizer que ele dizer que está sempre do lado do Vorkaro é uma sinalização que ele utilizaria o poder de senador e o poder de influência dele sobre a bancada para favorecer o Vorkaro. Ele está prometendo usar o poder dele para proteger e blindar o Vorkaro. Só que o poder dele não é tão grande assim ainda. Se ele virasse presidente, imagine, ele teria o poder, se isso não tivesse vindo à tona, né, de indulto, de passar pano, de bloquear as investigações. Nada disso estaria sendo investigado se Bolsonaro fosse presidente. Disso a gente tem certeza. Aí você fala assim, pô, spoiler, então o que será que os caras aprontaram? A gente começa a pensar, será que vai aparecer o Flávio, né, com uma bandana na cabeça, embriagado numa festa em Trancoso, dessas orgiásticas com o Vorkaro, chamando ele de momolado? Será que ele vai estar pedindo mais dinheiro, né, porque 130 milhões, que é mais que a mulher do Xandão, não foi suficiente? Será que ele está pedindo alguma coisa pro Vorkaro, inclusive grave, como, por exemplo, pedir pro tal do Sicário fazer algum serviço para ele? Não sei. Quando ele mesmo dá spoiler dos vídeos que ele diz, o cara que ele não conhecia, chama de, né, todo carinhoso de meu irmão no privado e pede 130 milhões. E agora diz que vai ter um videozinho, a imaginação da gente é livre, né, Mauro? Mas ficam perguntas no ar. Se ele tinha um contrato de confidencialidade com o Vorkaro, o Flávio, que por isso que ele diz que não podia divulgar, mas o contrato é com ele, ou é com o irmão dele, ou com essa empresa preposta, a tal empresa Entre, que é uma empresa que chama Entre, de estar Entre, né, de repassadora de recursos. Essa empresa Entre movimentava fundos que estavam vinculados a REAG, que é aquela financiadora na Faria Lima que foi fechada, que operava com dinheiro do PCC e dava golpe nos velhinhos do INSS. Então junta golpe de velhinho, crime organizado, família Bolsonaro, Vorkaro. Essas perguntas não estão claras. Outra, ele dizia que era um contrato e que por isso tinha confidencialidade, ele não poderia mostrar. Você fala assim, mas então se você tem um contrato e o cara falou que ia pôr o dinheiro e não põe, você aperta e cobra. Você não faz como o Flávio fez nas mensagens um dia antes do Vorkaro ser preso e suplica, né, Mauro? Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, se puder, tá muito difícil, senão eu vou tentar arranjar outro. Não, se o cara tem um contrato, ele tem que cumprir, tem que honrar, você não vai buscar outro de última hora. Então, assim, cheiro de mentira atrás de mentira, enrolação atrás de enrolação, esse conjunto de perguntas, quem são os outros 9 patrocinadores? Porque eles falam de 10 patrocinadores, é tudo opaco? É a primeira vez na história do cinema, não só um filme que custa mais caro que as maiores, né, o Ainda Estou Aqui, ou o Agente Secreto, custa mais que os dois somados juntos, muito mais, não só custa mais que 15 dos 20 últimos premiados do Oscar, como é um filme que custa uma fortuna e os patrocinadores são opacos. É a primeira vez na história, acho que, do cinema que o patrocinador ele não quer aparecer. Não é que ele, o patrocinador geralmente gosta de aparecer nos créditos do filme no cinema. Não, no caso desse filme, eles não querem aparecer. Porque eles querem o poder, a influência, o que o dinheiro compra. E para isso eles estão dando dinheiro e pouco importa para eles como é que vai ser utilizado pelos Bolsonaros. Se vai virar casa para Eduardo, se vai usar para golpe, porque eles estão comprando influência. É isso que eles estão comprando. É isso que eles estão comprando. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado como você pode fazer isso. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum. E se você quiser ajudar o canal, o pix do canal é andretj@terra.com.br. Gostou desse vídeo? Provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.